Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o fim do bloqueio de perfis, contas e canais relacionados à deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália. De acordo com Moraes, no momento que o processo se encontra, não há necessidade de manter os bloqueios das redes sociais, e sim excluir as postagens que a Constituição julga ilícitas. Apesar da liberação, o ministro estabeleceu uma multa de R$20 mil caso a deputada volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou atentando contra as instituições governamentais e o Estado Democrático de Direito. A parlamentar está presa na Itália desde julho e responde ao processo de extradição para o Brasil. Ontem, diretamente da prisão, ela depôs por videoconferência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela participa de um processo que pode cassar o mandato, depois de ela ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo STF por participar do processo de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo era descredibilizar a justiça e incitar atos antidemocráticos, inclusive inserir documentos falsos no sistema, como o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Confrontos entre gangues rivais causaram pelo menos 17 mortes em Esmeraldas, no Equador. Segundo a polícia, foi o segundo caso em uma prisão do país em apenas 3 dias, vitimando dezenas de pessoas. Uma disputa entre detentos de quadrilhas rivais em Esmeraldas, no Equador, perto da Colômbia, deixou vários mortos em um novo massacre dentro de um presídio equatoriano. Já são dezenas de presos vitimados em circunstâncias semelhantes nos últimos 3 dias, além de um agente penitenciário. Na segunda-feira, na penitenciária da cidade costeira de Machala, perto da fronteira com o Peru, confrontos resultaram na morte de 13 detentos e um guarda. Outros 14 ficaram feridos. Há anos, as prisões equatorianas tornaram-se centros de operações de organizações criminosas que lutam pelo poder e realizam massacres, que provocaram a morte de cerca de 500 detentos desde 2021. A justiça condenou o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, a 5 anos de prisão por associação criminosa. Ele foi julgado no caso sobre o suposto financiamento ilegal por parte da Líbia de sua campanha eleitoral de 2007. Mas Sarkozy foi absolvido das demais acusações de corrupção. O ex-presidente francês vai à prisão, porém pode recorrer da sentença. E mudando de assunto, a Rússia não vai exportar gasolina até o final do ano, por causa da escassez e dos ataques ucranianos às refinarias. Autoridades reconheceram o problema, mas afirmaram que está sendo resolvido. A Rússia anunciou nesta quinta-feira a intenção de prorrogar a proibição das exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis, devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias. A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro. Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito. O vice-ministro russo encarregado da energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas, reconheceu uma leve escassez de produtos petrolíferos, mas afirmou que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas, desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia. Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito. A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, enfrenta atualmente escassez de combustível. Segundo o governador Sergei Aksionov, a situação se deve à redução nos volumes de produção das refinarias russas. Agora o assunto é saúde. Uma pesquisa trouxe um alerta preocupante. As mortes por câncer devem aumentar em 75% no mundo até 2050. A revista científica inglesa The Lancet publicou um estudo assustador nesta semana. A pesquisa indicou que até o ano de 2050, o mundo deve registrar 30 milhões de casos de câncer. Estima-se também que as mortes aumentem quase 75% ao ano. Se o futuro traz medo, o presente também intimida. Isso porque nos últimos 30 anos, a incidência de câncer apresentou uma escalada global, fechando o ano de 2023 com 18 milhões e meio de novos casos, mais do que o dobro em comparação com 1990. O estudo feito entre 1990 e 2023 analisou 47 tipos de câncer em 204 países. E esse aumento observado nos últimos anos e projetado para o futuro, segundo os autores, reflete mudanças demográficas, envelhecimento populacional e desigualdades no acesso à saúde. A pesquisa revelou ainda que os países de baixa e média renda populacional, como o Brasil,
enfrentarão maior impacto. Nessas regiões, a ocorrência tende a aumentar em ritmo acelerado devido ao avanço de fatores de risco, como tabagismo, obesidade e sedentarismo. A pesquisa pontuou também que mais de 40% dos óbitos pela doença no mundo estão relacionados ao estilo de vida, ou seja, hábitos que podem ser modificados, deixando no ar uma ponta de esperança. A Confederação Brasileira de Futebol já está de olho para receber a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. E o Rio de Janeiro também manifestou o desejo em sediar a competição. A Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso. O que muitos querem saber agora é em qual país a competição será disputada em 2029. E os torcedores já estão ansiosos para a próxima edição, principalmente os brasileiros. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, formalizou o apoio à CBF, que deseja sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029. O documento foi entregue pelo secretário municipal de esporte, Guilherme Schleder, a Samir Chaldi, presidente da CBF. Paes colocou a capital carioca à disposição para ser uma das sedes da competição. Em 2027, o Rio de Janeiro será a casa da final da Copa do Mundo Feminina e concorre com Niterói para receber os Jogos Pan-Americanos de 2030. Sediar a Copa do Mundo de Clubes reafirmaria o Rio de Janeiro como destino esportivo, impactando positivamente na economia e turismo, além de inspirar as crianças e jovens. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu retorno às 2h50 com mais notícias. Até lá!